Boa noite. Vamos lá ao nosso estudo. Vamos continuar com o nosso estudo de Filipenses, né? Hoje nós vamos a partir do capítulo 3, nós estamos, hein? Hoje vamos a partir do verso 8, mas gostaria de ler desde o início, porque para aí vai ter que dar sentido, né? Ao nosso estudo desta noite. Vamos lá então. Filipenses, capítulo 3, diz assim: Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Até aqui, vamos orar. Nosso amado Deus e Pai, nós agradecemos, Senhor Deus, por esta noite. Pedimos ao Pai que o Senhor nos abençoe no estudo que nós vamos ter agora, que o Senhor nos dê clareza, nos dê discernimento, nos dê compreensão, Senhor Deus, e que transforme nossas vidas pelo poder da Tua palavra. Nós oramos pedindo em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá. Esse trecho, irmãos, é um trecho com linguagem. A linguagem é difícil desse trecho. Paulo usa, alguns já disseram que poderia ser até uma poesia, embora não tenha característica de poesia, porque ele usa umas formas de escrever, que não vem ao caso aqui usar termos teológicos, mas uma forma de escrever um pouco mais complexa. Vamos começar pelas palavras, né? Talvez sua tradução seja diferente, mas o sentido é esse. Nós no verso 8, logo no finzinho, deixa eu ler o verso 8. Na verdade, como tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Então vamos começar pela palavra que a gente não sabe o que é, escória. Não, escória é lixo. É o resíduo, na verdade, de uma metalurgia, isso é escória. O que sobrou, o que você vai jogar fora, isso é escória, tá? Hoje nós reciclamos, mas a ideia lá era de lixo, de coisa que vai descartar, não vai servir nada. Então, ele está dizendo que tudo o que ele estava até agora dizendo que tinha, ele fala, isso tudo para mim virou lixo. É isso que ele está falando. O quê? Aquilo que ele falou até o verso 6, principalmente a sua posição de fariseu. E aí vamos pensar, irmãos, apesar de que na época a Judéia, aquela região, estava tomada pelo Império Romano, os romanos, quando eles dominavam algum lugar, eles deixavam o povo dominado
participar da administração. Eles podiam ter a vida deles, contanto que pagassem os tributos. Então eles tinham certo poder. Que poder que eles tinham? O exemplo para mim, que vem na minha mente, eu queria que os irmãos lembrassem, quando há a ressurreição de Lázaro, e as pessoas vêm depois, curiosas para saber, os judeus se reúnem e falam, esse homem faz muito milagre. Desse jeito, nós vamos perder o poder. Vamos lá, só para dar uma olhadinha, olha, eu vou voltar para o texto aqui, tá? Hoje eu vou em alguns textos, mas João 11, eu volto aqui, tá? Então, olha, João 11, por exemplo, olha, 47, estou falando isso aqui depois da ressurreição de Lázaro, tá? Ele diz assim, João 11, 47, depois os principais sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam, que faremos? Porquanto este homem, Jesus, faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos, e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Tirava o quê? O poder. E nós aqui, acabamos de vir para uma eleição, a gente viu quanto que o poder interessa, não só aqui, Você vê pessoas investindo milhões de reais aí para tal candidato. O poder, irmãos, interessa. E o apóstolo Paulo está dizendo que para ele não. Aí você fala, mas nós não somos políticos, né? Irmão. Tá certo. Eu quero já falar aqui, fazer uma aplicação nesse versículo aqui para nós, hein? Você tem algum poder? Quando você aceitou Cristo, você perdeu algum poder? Tem gente que perde a família. Tem gente que perde o emprego. Você já recusou emprego por causa que ia contrário com a sua religião? Ou você deu um jeito de contornar a coisa? Paulo, irmãos, ele não quis essa opção de contornar, de ser um discípulo oculto. Não. E ele abriu mão mesmo. E eu fiquei pensando, poucas coisas da minha vida eu tive que abrir mão. E você? Já pensou? Nós falamos tanto, olha, você que está em casa, eu sou péssimo de contar as pessoas aqui, mas deve ter umas 20 pessoas aqui. Não tem 30. Sabe por quê? Eu sei que tem o problema do trânsito, mas talvez, eu não estou te acusando, só pensando. Talvez você tinha o poder de decidir de ir para a igreja ou ficar em casa. Então, é sempre uma decisão da nossa vida. É sempre uma decisão. Engraçado que nós dizemos que estamos dispostos a dar a vida por Cristo, mas não conseguimos sequer abrir mão do nosso conforto. Então pense bem, do que é que você abriu mão em razão de Cristo. O que você precisou renunciar? E hoje, o que você ainda poderia renunciar e não renuncia? É assim que as coisas acontecem na nossa vida. Nós não queremos renunciar a muita coisa, mas Paulo disse que para ele, nada daquilo tinha valor, nada daquilo. E como é que ele chegou nessa conclusão? Nós sabemos da conversão dele no caminho de Damasco. Jesus apareceu para ele, falou, por que você está recalcitra, fica aí dando coice contra os aguilhões, dura para você. E Paulo diz, quem és tu? Ele fala, eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, a partir daí, a vida do apóstolo Paulo muda. E aí, hoje, eu peguei esse texto e fiquei pensando na minha vida e na sua. Irmãos, olha, se você lembrar, e eu vou tentar lembrar, há 40 anos atrás, mais de 45 anos atrás, quando eu me converti. Na verdade, irmãos, foi assim. Foi desse jeito. Não apareceu Jesus, não falou que eu estava brigando com ele, mas o encontro foi tão impactante que o resto da minha vida foi servi-lo. Então, eu queria que hoje você aproveitasse esse texto e pensasse,
Irmão, não está na hora da gente falar, minha vida tem que ter mudado com Cristo? Porque parece que as mudanças hoje são menores. Será verdade? Será que hoje eu devo mudar menos do que o apóstolo Paulo? Será que Deus mudou? Irmãos, não muda. Não muda. Lembra da sua conversão? Ela deve ter sido um coice mesmo, de uma zebra, que diz que é o bicho que dá um coice mais poderoso. Eu não sei se não sou biólogo, mas imagine um coice de um cavalo, de um bicho para jogar você no chão e falar, a partir de agora é assim. Jacó, ele luta com o anjo. O anjo desloca o nervo da coxa dele. Ele chama de Israel. Esse homem ficou mancando o resto da vida, irmão. Ele estava com a coxa deslocada. O que é que Deus deslocou na sua vida? Paulo, Deus deslocou o poder que ele poderia ter. E aí? A gente não mudou nada. Irmãos, nós temos que dar frutos melhores. Nós temos que dar frutos melhores da nossa conversão. Nós temos que realmente chegar no que Paulo chegou, dizendo, só isso me basta. Cuidado, hein? Nas eleições passadas, quando teve tantas eleições, né, quanto na epidemia aí, vamos fechar a igreja. Não, irmão. Vou te falar, no nosso país, até agora, porque eu estou sentindo, no nosso país e no mundo ocidental. Sabe quem está fechando a igreja? Não são os governos, são os crentes. O governo não está fechando igreja nenhuma, não. Nenhuma. São os crentes que estão fechando. E você que está em casa, não... Bom, se fica magoado, me perdoe. Mas eu vou falar com o pastor Neil falou aqui, depois vocês brigam com ele. Ele estava aqui dizendo assim, se nós morrermos aqui, acabou o culto. E eu vou falar o que ele falou público, só não estava filmando. Ele falou, tenho 50 anos, e tirando o Davi aqui, que é jovem, e o pessoal de lá de trás, falou, sou o mais novo. Olha, dá uma olhada. Numa quarta-feira, numa cidade de São Paulo, que nós temos, não tem que andar a pé, não tem que andar a cavalo, não tem que andar nada. Só pense, nós não estamos renunciando. Nós vamos fechar as igrejas. Nós. Não seja eu, que não seja você. Tem que mudar. Como é que Paulo chega a isso? Vamos no verso 9. Depois que ele fala que ele deixa tudo para ganhar a Cristo, o que ele diz? E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Irmãos, dá uma olhada, ele não diz que ele achou Cristo, ele diz que foi achado em Cristo. Um teólogo que, não vê o caso aqui, ele chamou isso de passivo divinal. Por quê? É voz passiva, ele não achou, ele disse, eu fui achado. Eu fui encontrado. É esta revelação, sabe, irmãos, um dia, eu repito a história da conversão do irmão Paulo, né, do apóstolo Paulo, e queria que você lembrasse da sua. Um dia, se a sua conversão foi verdadeira, você foi achado em Cristo. É isso que ele foi, é isso que mudou. E daí a nossa revelação não depende da cultura. Paulo era culto. Deus não encontrou com Paulo numa sinagoga. Deus não encontrou com Paulo fazendo o bem, que o judeu devia fazer o bem. Não encontrou Paulo fazendo um sacrifício. Não, ele encontra o apóstolo Paulo combatendo contra a igreja. Foi naquele momento, ele foi achado. E é aqui que quer dizer, foi achado nessa voz passiva. Você e eu fomos achados por Cristo. Temos que ser encontrados nele. Porque daí não é a nossa justiça. O que Paulo está batendo aqui, enfatizando, é que não é por sua justiça. Não foi você que foi procurar. Não foi ele que foi procurar, muito pelo contrário. Ele estava igual Adão, saindo, correndo do outro lado. E Deus chama e ele se esconde, é assim que funciona. Mas quando nós somos achados, a gente começa a perceber que a nossa justiça, como Paulo, ele coloca todas aquelas coisas que ele fazia de acordo com a lei judaica, ele diz, mas não vale nada.
Porque quando Cristo nos encontra, ele fala a excelência do conhecimento lá no verso 8. Essa excelência do conhecimento, que vem por onde? Vem pela fé. Irmãos, fé não é só crer que existe, é crer em tudo. Nós vamos chegar ainda no conhecimento aqui, que daqui a pouco nós vamos aparecer aqui, nós vamos falar sobre o que é conhecer a Deus na visão de um judeu. E Paulo era judeu, ele fala aqui. Então, ele tem a palavra conhecer é diferente do que para nós. Né? Como é que a gente fala aqui, né? Ah, você conhece tal pessoa? Não conheço, mas sei quem é. Não é que a gente fala, não conheço, mas sei quem é. Ah, conheço, mas não lembro o nome. Conheço de vista. Já notou quando a gente usa essa palavra conhecer? Nós vamos ver daqui a pouco, no verso 10, que não é bem assim. Mas eu queria falar com você sobre essa visão que ele descobre. Ele descobre que é tudo pela fé. E quando o apóstolo Paulo, escreve aos Romanos, olha o que ele diz no capítulo 3. Vem comigo lá em Romanos capítulo 3. Ele escreve e faz muita conexão com aqui o que ele está falando da lei. Romanos capítulo 3, tá? No verso 20, ele diz: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Veja, tudo aquilo que ele estava fazendo, seguindo a lei. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, e tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo, ou pela fé, vou ler de novo, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Quando você é achado por Cristo, você percebe a moeda diferente, o costume diferente, a vida diferente. Se você já foi para outro país, você sabe que, agora com os cartões ficou mais fácil a situação, mas o que você tinha que fazer? Você tinha que fazer a conversão, porque você podia ter R$1.000 no seu bolso que não valia nada no outro país, nada. Você tinha que falar, eu vou trocar. E é muito difícil isso, porque às vezes você precisa de uma moeda ou de alguma coisa naquele país que você não tem. Hoje, ali, para você mais jovem, você que viaja hoje, é mais fácil porque tem os cartões que fazem câmbio automático. Mas pense no passado, eu levei reais, pisei lá nos Estados Unidos, lá é dólar, o meu real nem sabe o que é, ele vê aquele papel e não sabe o que é. Ou seja, para eles aquilo é lixo. É isso que Paulo fala. Quando você pega, irmãos, e pensa em tudo que você quer ser bonzinho, talvez você que esteja assistindo aí, é uma pessoa que não tem a salvação em Cristo Jesus. Então você pensa, não, mas eu sou bom, mas olha, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa, eu sou um bom pai, eu sou um bom filho, eu sou honesto, eu sou um bom empregado, enfim, um bom profissional, não importa. Paulo também era. Só que daí quando chega no país celestial, a moeda é troca. E daí ele fala, isso já não vale mais nada. Faz o que com isso? Joga no lixo. Sabe por quê? Porque não tem casa de câmbio no céu. Você não tem como chegar lá e falar, olha, eu vou trocar as minhas obras por um pouco de justiça. Paulo diz que isso acabou, é nisso que ele está falando. Eu tentei traduzir aqui para os irmãos, ou colocar para os irmãos, numa linguagem mais simples, porque eu falei, a linguagem é rebuscada, é difícil. Mas o que ele está dizendo é isso, a moeda de troca mudou, agora é fé. E fé, irmãos, vamos para o 10, porque daí no verso 10 de Filipenses eu posso falar um pouco mais do que é esta fé. Quando ele fala que vem pela fé, né, no verso 9, no verso 10, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. E aí vamos pensar.
Primeira coisa é para conhecê-lo. E eu volto naquilo que eu estava dizendo agora há pouco. O que é conhecer para o judeu? Primeiro vamos pensar na palavra de Cristo. Quando Cristo fala da vida eterna, eu vou lá, vamos ter que sair um pouquinho, tá? João 17. João 17, quando Jesus fala o que é a vida eterna, João capítulo 17, se você está aí, ou anota, depois pergunta para mim, ou assiste aí que tem no YouTube, você pode assistir de novo. Mas João 17, verso 3, diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, esta é a vida eterna, é conhecer. Poxa, isso é fácil. O problema é que não é o conhecer do brasileiro, na língua portuguesa. Conheço, ou não conheço, mas sei quem é. Conheço de vista. Já vi várias vezes, então eu conheço. Convivo de vez em quando, conheço. Não, irmão, não. Conhecer aqui para um homem judeu do primeiro século, que era o apóstolo Paulo, ele já tinha visto que no tempo antes do Novo Testamento, quando tem o cativeiro, ele sabe que o povo dizia que conhecia a Deus, mas não conhecia. Porque o profeta que está ali no cativeiro, no finzinho, Jeremias, ele fala o que é que seria conhecer. Vamos lá para Jeremias 9. Jeremias capítulo 9. Olha, no verso 23, diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Quando nós achamos que conhecemos a Deus, porque Deus me deu inteligência ou oportunidade de estudar. Não, é sério. Eu conheço a Deus porque eu sou forte, eu tenho saúde. Também está falando que não é isso. Não, olha, eu conheço Deus, porque Deus é o que me dá as coisas para sobreviver. Eu tenho, de certa forma, uma riqueza. Ganho o suficiente, não posso reclamar, etc, etc. Deus falou, isso não é. O que é? O que é entender o tamanho de Deus? É que Ele é o Senhor do universo. É aquele que conduz toda a vida. É que a Ele eu tenho que me render. Olha, hoje eu estava falando com uma pessoa, não é cristã, né? E estava brincando e ela, porque eu fiquei doente, e de vez em quando eu brigo com Deus que eu quero saúde. Eu falo, mas, tá vendo? A gente não tem como brigar com Deus. Mas acha certo brigar com Deus? Eu acho. Por que não fiz o que eu pedi? Aí eu parei a conversa. A vontade de perguntar, quem é o Deus então? O Deus é quem manda ou quem obedece? Ué, se eu falo para Deus e Ele não faz, então o Deus sou eu. Não, eu sou o Deus que obedece. Então, o que Paulo, quando ele fala conhecer Deus, é conhecer a amplitude do que é o Senhor. É o governador, o dirigente, o administrador do universo. E dentro desse universo estamos eu e você. E cada detalhe da nossa vida é determinada por esse Deus. E aí o apóstolo Paulo está dizendo aqui que agora ele foi achado e conhece esse Deus. E esse Deus que cuida não da vida dele, pode ver, em momento algum, Paulo fala do dinheiro, Paulo fala da saúde, muito pelo contrário, ele fala do quê? Do sofrimento. Volta para Filipenses 3, olha, verso 10, para conhecê-lo e o poder da ressurreição, ou virtude, né? Em algumas traduções tem virtude. Então,
O que ele está falando? Ele está dizendo, irmãos, que ele sabe que vai haver a ressurreição física deste corpo. Lembra que em algum momento ele já falou, olha, tem alguns hereges que dizem que a ressurreição já houve. Não é essa ressurreição. Já houve a ressurreição de Cristo, claro, mas ele é a primícia. Agora nós seremos ressurretos. Paulo está batendo nessa tecla. Olha, nós vamos ressuscitar nesse corpo aqui, assim como Cristo foi. Então isso tem que mudar e nós, irmãos, estamos deixando. Cuidado, quando você começa a achar que Deus me deu, sei lá, saúde, Deus me deu bem, Deus, graças a Deus, não sei o quê. Irmãos, nós estamos fazendo o que Paulo fala em 1 Coríntios 15, de sermos o mais miserável de todos os homens, porque ficamos esperando só em Cristo nessa vida. Não, irmãos, não. Nós temos que pensar que nós estamos trabalhando, nós estamos dando frutos, porque nós queremos a outra ressurreição. E essa ressurreição, irmãos, a forma que você vai ver aqui que Paulo esclarece, não é só, bom, já que eu estou salvo, eu vou fazer o que eu quero. Não. Olha, a salvação tem que ser algo assim, eu tenho tanta certeza que eu ajo como se eu não tivesse. Eu sei que eu tenho. Mas eu ajo como se eu não tivesse. Porque é só você pensar assim, ó. Não é só não, é pensar assim. Se eu não tivesse, se dependesse de mim, a ressurreição, a salvação, eu iria fazer tudo, nosso ditado na nossa língua, das tripas coração. Mas agora, já que eu já tenho, eu tenho que fazer das tripas coração com prazer, porque já tenho certeza da vitória. Essa é a diferença. Olha o que Paulo fala sobre a certeza da ressurreição, quando ele escreveu em Romanos. Vamos voltar um pouquinho lá. Romanos capítulo 6. Olha, aí ele fala daquela forma. Romanos capítulo 6. Olha, verso 4. De sorte que fomos sepultados com ele, com Cristo, pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Nós somos nova criatura, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Irmãos, tanto aqui como em 1 Coríntios 15, Paulo sempre está falando que a ressurreição de Cristo e a nossa é o motivo para a gente continuar. Eu já falei algumas vezes aqui na igreja, né? Versículo você coloca nas cartas para a igreja lá, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. A gente viu esse versículo, sei lá, milhares de vezes. Mas, portanto, por que ele coloca portanto? Portanto, porque Cristo ressuscitou. Aquele capítulo é da ressurreição. Nós não podemos perder esse foco, irmãos. Nem como pessoa, nem como igreja. Como igreja, nós estamos aqui, irmãos, não é para eventos, não é, sei lá, a gente faz alguns eventos aqui, vamos ter musicais, está convidado já. Semana que vem vamos ter o aniversário da igreja, está convidado também. Mas o mais importante é que um dia, quando Cristo vier, Ele vai levar a sua igreja. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui por isso. Então nós temos que, volta para lá, para Efésios, quando ele fala aqui, o poder da sua ressurreição, ele usa depois, na minha tradução está assim, e a comunicação de suas aflições. A palavra comunicar aqui, irmãos, é participar junto. Em algum texto de Coríntios, eu não me lembro o versículo, ele diz, comunicar, acho Coríntios ou Romanos, eu não me lembro. Comunicai com os santos nas vossas necessidades. Irmãos, comunicar ali não é falar, não, é participar, é você santo separado por Cristo, está passando necessidade, eu vou me comunicar, eu vou estar junto com você. Então, quando ele coloca aqui, olha,
comunicação de aflição de Cristo não é avisar todo mundo que Cristo morreu, é participar das aflições dele. Quem disse que nós não iríamos sofrer? Onde foi? Irmãos, a igreja cristã, eu vou falar cristã no sentido de tudo, a igreja de Cristo, sabe, a sequência, a instituição a igreja de Cristo, ela está aqui 2000 anos depois, porque muita gente morreu lá atrás. Não foi investimento, não foi construindo templos, foi porque a gente morreu. Morreu porque acreditava na ressurreição, acreditava nisso, é por isso que estamos aqui. Paulo mesmo, ele fala que ele traz nele as marcas das aflições de Cristo. Quando ele fala, olha, fui açoitado, tive que descer pelo cesto, fugindo, cheio de ciladas. Tudo isso ele fala, mas vale a pena. E aí me veio a pergunta, né? Eu já sofri por causa de Cristo? Você já sofreu por causa de Cristo? Será que nós já sofremos? O que é que nós sofremos? O que é? Alguma perseguição? Alguém já tentou te matar porque você é crente? Acho que não. Irmãos, pouca coisa. Paulo tinha marcas. E eu fiquei pensando em mim, peço que você pense em você. Qual é a marca que você tem? O que você sofreu por Cristo? Irmãos, quando a vida fica muito fácil, muito confortável, nós sofremos mais. O conforto, me parece que ele nos leva a um prejuízo depois, né? Olha, é confortável comer pizza, é confortável tomar sorvete, é confortável, gostoso. Só que depois o meu corpo vai cobrar. É confortável ficar na rede, é desconfortável fazer exercício. É desconfortável. Não é confortável fazer exercício, é desconfortável. Mas o confortável me atrapalha a vida. Pense nisso. Então aqui quando ele coloca, olha, que as aflições, a comunicação de aflição, vou ler um texto só, lá em Coríntios. Depois eu vou encerrar, porque eu vou 11 e 12, vamos ter que deixar para depois. Mas vamos lá em 1 Coríntios, olha, 2 Coríntios, logo no capítulo 1, 2 Coríntios, no capítulo, 2 Coríntios capítulo 1, logo no primeiro. No verso 5, olha o que Paulo diz. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Quando nós temos um grande sofrimento e nós temos um grande livramento, nós temos grande gratidão. Se nós não tivemos um grande sofrimento e não passamos por um grande livramento, talvez nós sejamos grandes ingratos. A ideia que eu encerro aqui é, um dia eu era um grande pecador, que precisei de um grande Salvador. Então agora eu tenho que ter uma grande fé, somente por gratidão a Ele. O texto de hoje eu queria que você pensasse na sua vida cristã, na salvação, no resgate que Deus fez de você, nas coisas que você teve que abrir mão, jogar fora por causa de Cristo, na grande salvação que Ele te deu. E daí, para dizer se você realmente conhece o poder desse grande Deus. Eu espero que você conheça. Nós, aqui da Igreja Batista de Vila São José, na semana, agora nesse final de semana, a partir do feriado de sexta-feira, estaremos agradecendo a Deus pelo grande milagre que Ele fez nas nossas vidas, de há 58 anos estarmos aqui. Nós somos muito gratos por tudo que nós já passamos por aqui. Não foram tantos sofrimentos, mas os que foram doeram bastante. E foi bom ter sofrido, porque nós continuamos aqui por causa do sofrimento. Então convido a você a vir participar na próxima sexta-feira, às 18 horas,
o primeiro culto de aniversário de 58 anos da Igreja Batista de Vila São José, onde vamos falar da supremacia de Cristo. Tá bom? Vamos orar então. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esta noite, pelo estudo, e nós somos imensamente gratos pela tão grande salvação que o Senhor nos deu. Abençoa-nos, Pai, que possamos pensar mais profundamente nesta vida, e nós queremos te conhecer mais. Leva-nos em paz, traga-nos, ó Pai, na sexta-feira com alegria, para comemorar mais um ano de organização dessa igreja. Essa igreja que foi salva, foi resgatada, foi estabelecida pelo poder do sangue de Cristo. E é o nome dele que nós te pedimos. Amém. Até lá, você das redes sociais, até lá, irmãos, até vocês presencialmente, até sexta-feira. Aproveita que é feriado, 7h30 da manhã nós estamos aqui. Fique à vontade, viu?